O economista Pedro Brinca é convidado do 360. Boa noite, obrigada por estar connosco. Vamos começar pelas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que pediu alguma contenção, alertou para a forma de comunicar do Banco Central Europeu, que disse que perturba as famílias, a economia e os mercados. De facto, cria perturbações de grande ordem? Eu confesso que não me revejo nas palavras do Presidente da República. Vamos lá ver, o Banco Central Europeu não pode ter outro tipo de discurso. O Banco Central Europeu tem que ter um discurso determinado, com uma vontade quase que inabalável de controlar a inflação. Porque no dia que as pessoas, que as famílias, que as empresas, que os governos não acreditarem nesta vontade inabalável do BCE em controlar a inflação, será o dia que esperarão que realmente, se calhar, a inflação vai estar acima do que é o objetivo do BCE, irão rever negociações salariais, irão rever planos de preços para os produtos, de maneira que reflitam subidas de preços mais elevadas. Porquê? Porque não acreditam no compromisso do Banco Central Europeu em trazer a inflação de volta para os 2%. Por isso, não me suscita grande dúvida relativamente à maneira como Lagarde se exprimiu. Já fui crítico da maneira como se exprimiu no passado, precisamente por pôr em causa a capacidade do BCE em trazer e em controlar a inflação. Por isso, nesse sentido, não acompanho as palavras do... Mas para as famílias traz seguramente perturbações. Para as famílias... que parecem ser os planos do Banco Central Europeu e, sobretudo, esta ideia de que as taxas de juros vão continuar elevadas durante mais tempo. Bem, há duas coisas com que o Banco Central Europeu está a lidar neste momento. Uma é uma incerteza muito grande acerca da persistência da inflação e uma segunda, uma incerteza acerca da eficácia das taxas de juros no controle da inflação, daquilo que nós chamamos de mecanismos de transmissão. E essa incerteza reflete-se até nas próprias declarações de Christine Lagarde, que não se compromete em dizer quando é que atingirá o pico da subida das taxas de juros, porque tudo isto funciona muito em função dos dados e são decisões que são feitas mês a mês, reunião a reunião, em função daquilo que vamos percebendo que é a dinâmica da inflação. E tudo muda muito depressa. Nós, em março de 2020, a 12 de março de 2020, estávamos a acabar de entrar na pandemia e Christine Lagarde teve um discurso público a dizer que isto é uma crise pandémica, é uma crise sanitária, não existe nada de fundamentalmente errado na economia e não vejo aqui um papel fundamental do Banco Central Europeu nesta pandemia. Pois bem, os mercados entraram em pânico e os juros da dívida pública dos países do sul da Europa dispararam para valores muitíssimo superiores. 6 dias depois, volta a mesma Christine Lagarde a dizer que afinal não era bem assim e que ia lançar o Pandemic Emergency Purchasing Program, que era um programa de compra de dívida para apoiar o esforço de luta contra a pandemia dos Estados, que era um programa de compra de dívida 5 ou 6 vezes superior àquilo que estava previsto. Por isso, tudo muda muito rapidamente. Em janeiro, nós tínhamos uma perspectiva, o cenário central era que o pico das taxas de juros seria atingido agora em junho, mas depois vieram os números da inflação de fevereiro, em que a inflação subiu em França e em Espanha. A inflação sem energia e sem os bens alimentares, apenas em abril, na zona euro, começou a descer, e as perspectivas sobre o que seria a trajetória das taxas de juros e, consequentemente, a trajetória da inflação, também se alterou. E as justificações apresentadas por Christine Lagarde, que são aumentos salariais acima da produtividade e o facto das empresas não abdicarem das suas margens de lucro, são as justificações, são essas as razões para que a inflação não abrande de forma mais consistente ou mais rápida? Eu creio que ela não disse exatamente isso. O que ela disse foi que a natureza da inflação está a mudar. Que, ao contrário das anteriores crises inflacionárias, que já têm algum tempo, o aumento das margens, e Isabel Camarinha, na entrevista que deu no momento anterior, tem razão. Christine Lagarde disse que o contributo do aumento das margens foi o dobro daquilo que tradicionalmente tinha sido no passado, mas isso foi em 2022, e estamos a falar para a zona euro, não é? Não estamos agora a falar de Portugal, estamos a falar para a zona euro. Isso foi em 2022. O que ela também disse é que a natureza da inflação está a mudar. E que mudança é essa? Se em 2022 realmente os salários cresceram cerca de 4%, 5%, mas foi abaixo da inflação, aquilo que nós vemos abaixo da inflação, o que significa que as pessoas perderam poder de compra. Ou seja, os salários, em termos reais... Não aumentaram. Em 2023 já não é esse o cenário. Em 2023 aquilo que nós estamos a ver já é um crescimento dos salários muito
próximo da inflação ou, eventualmente, até um pouco acima da inflação, numa altura em que a economia real está estagnada. E, nesse contexto, é isso que preocupa o BCE, que esta queda que nós vimos na inflação até agora possa, a partir de agora, ser muito mais lenta, porque não está a ser retirado o poder de compra, neste caso, na parte dos salários, às famílias, e, com isso, retirar pressão sobre bens e serviços e, com isso, retirar pressão sobre preços e baixa de inflação. Fernando Medina hoje falava também já num segundo trimestre que não terá as mesmas contas do primeiro trimestre. Quer isto dizer que a economia também já começa a arrefecer, apesar de se esperar, para o conjunto do ano, um crescimento maior do que aquele que se esperava há relativamente pouco tempo até. Mas o que é que isso significa? Significa que, de facto, já começa a fazer efeito o papel do Banco Central Europeu, o papel que o Banco Central Europeu tem tido, pelo menos em Portugal? Bem, é assim, mais uma vez, tudo muda muito rápido. No Orçamento de Estado, para 23, a previsão do cenário macroeconómico é que a economia crescer a 1,3%, o Banco de Portugal muda a previsão para 1,8%, ainda em janeiro o FMI achava que a economia portuguesa ia crescer a 1%, passado um mês já acha que vai crescer a 2,6% e neste momento, se não estou em erro, o Banco de Portugal acha que vai crescer a 2,7%. O primeiro trimestre foi uma surpresa enorme. A maior parte das previsões dos analistas subestimaram a dinâmica, o crescimento da economia portuguesa de forma muito substancial. Não obstante, todos os indicadores que nós vimos agora relativamente ao segundo trimestre sugerem uma forte desaceleração. Primeiro, por uma questão de efeito base, quando estamos a comparar com o primeiro trimestre, foi muito acima do esperado, mas não só. E nesse aspecto, obviamente que a execução orçamental, que tem estado muito acima daquilo que era esperado no primeiro trimestre, provavelmente no segundo trimestre também vai acalmar de forma acentuada. E isso significa, na verdade, já há famílias em dificuldades, mas isso significa que poderá haver mais famílias em dificuldades daqui para a frente? Não é daqui para a frente. Há muitas famílias em dificuldade já há mais do que os últimos 2 ou 3 meses. Porque nós, quando olhamos para a inflação é uma média, não é? Obviamente que as pessoas com menos recursos, cuja parte do orçamento familiar que é entregue ou que é gasta em alimentação e habitação, que são 2 dos itens que mais subiram, sentem uma taxa de inflação muito diferente das estatísticas oficiais. E nesse sentido, por exemplo, na questão do crédito à habitação, todas aquelas famílias que pediram crédito à habitação ali muito encostados a 2019, 2020, mesmo antes das taxas começarem a subir, por terem ainda muito capital em dívida e por terem ainda um prazo muito alargado de reembolso, têm muito menos capacidade de aumentar ainda mais o prazo para diminuir o encargo mensal e o impacto da subida das taxas de juros na prestação mensal é muito superior. Por isso, nós já temos muitas pessoas com muitas dificuldades há bastante tempo. Aquilo que nós temos que fazer é perceber 2 coisas. Primeiro, não se combate uma crise à inflação dando poder de compra de forma indiscriminada a toda a gente. A inflação, a subida dos preços, é precisamente um desequilíbrio entre a capacidade de comprar bens e serviços por parte de pessoas, empresas e governos e a capacidade da economia de os produzir, e por uma ser maior que a outra, é que o Banco Central Europeu está a subir as taxas de juros para retirar poder de compra a empresas, governos e famílias para reequilibrar isto e acabar com a inflação, mas nenhum combate à inflação pode justificar pessoas em privação social e material. E em Portugal nós dependemos muito disso. Nós em Portugal temos uma taxa de risco de pobreza de perto de 20%. Cerca de 20% das pessoas têm um rendimento que é 60% abaixo da mediana. Se não fossem as transferências sociais, esta taxa de pobreza passava de 20% para 40 e tal por cento. Quase metade da população estaria em risco de pobreza. Por isso, aquilo que se deve fazer num cenário destes não é distribuir poder aquisitivo, receita, cheques no correio para 90% da população, como já foi feito no passado. Aquilo que é preciso é ajudar quem precisa. Ter ajudas direcionadas que, por essa via, se forem mais concentradas nas pessoas que realmente estão em grandes dificuldades, podem também elas ser ajudas mais substanciais e, desta maneira, ajudar mais quem mais precisa e ajudar menos quem menos precisa. Tenho uma última questão em relação ao discurso de Christine Lagarde, até de ontem, naquela determinação que mostrou em fazer baixar a taxa de referência. Ficou a sensação de que o Banco Central Europeu quase que só vai baixar quando a economia estiver em recessão, se conseguir provocar uma recessão à economia. A economia costuma dizer que não há crise inflacionária que uma boa recessão não resolva. E o que é certo é que nós não podemos ter sol na eira e chuva no nabal. Ou seja, se por um lado são boas notícias o facto da economia estar mais
resiliente daquilo que estava à espera. É bom lembrar que em maio do ano passado se previam recessões para a zona euro na casa dos 2-3%. Nós não tivemos isso. Temos a economia europeia neste momento em recessão técnica, porque tivemos 2 trimestres de crescimento em cadeia negativo, mas quer dizer, muito próximo de zero, é insignificante. Por outro, o reverso da moeda depois é uma inflação mais persistente e que demora mais tempo a controlar. O desemprego está em mínimos históricos na zona euro. Em Portugal subiu um pouco, já voltou a recuar. Quer dizer, é difícil que tudo corra da melhor maneira, não é? Se por um lado a economia está mais forte, também significa que a pressão sobre os preços também é mais alta e que demora mais tempo a que a inflação seja controlada e, por consequência disso, durante mais tempo teremos que suportar taxas de juros mais elevadas. Pedro Brinca, obrigada. Boa noite. Obrigado.